Estão vendo minha tela? Não sei porque não está aparecendo para mim a minha própria tela aqui. Não, não estou vendo nada aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Pelo visto. Que estranho. Vou ter que... agora sim, não tá não? Agora, agora, agora foi, né? Pronto. Então, vou começar primeiro apresentando. Tá gravando aqui. Beleza. Vamos lá. Ver se tá gravando mesmo. Tá gravando. E eu vou aqui iniciar a apresentação. Não começou a apresentação do slide. Que coisa estranha, não começou a apresentação do slide. Começou, só que de uma forma super estranha aqui. Jogou cá para trás. Então, pessoal, vou falar sobre programação paralela usando uma tecnologia chamada CUDA. Essa aula foi originalmente preparada pelo meu orientando na época que dava essa disciplina como... essa disciplina não, essa aula, né? Como tirocínio. Como a gente tem, né? Como a gente tem no curso de vocês também. No meu caso, hoje em dia, André que dá, que é meu tirocínio. Mas essa aula foi preparada especificamente por Jotli, porque na época Jotli tinha uma máquina muito boa com uma placa NVIDIA muito boa, e tinha um notebook muito bom. Então ficou muito tranquilo para ele preparar esse material. Então a gente vai falar hoje sobre uma tecnologia chamada CUDA. E eu estou fazendo ela remotamente exatamente porque eu só tenho em casa uma máquina com placa NVIDIA. E aí na UNEB não, realmente tá complicado a gente ter, por enquanto, né? Em breve vamos ter, com certeza. Bom, o que é CUDA? Essa CUDA é uma sigla que vem de Compute Unified Device Architecture, que é uma arquitetura unificada de dispositivos, que foi desenvolvida especificamente para que você possa construir programação paralela, implementar programação paralela em um ambiente heterogêneo. Quer dizer isso, um ambiente onde você tenha diversos tipos de dispositivos, como diz o próprio nome, diversos tipos de dispositivos, e esses dispositivos possam todos ser acessados e programados usando uma única plataforma, um único framework. Para isso, foi criada uma extensão da linguagem C. Quer dizer que o código paralelo que você vai escrever é um código em um dialeto da linguagem C, muito parecido com aquilo que a gente está acostumado. Mas é possível fazer em C++ também. Inclusive, os exemplos que eu vou mostrar hoje eu fiz em C++. Eles são adaptados do próprio código do, do fórum do CUDA, onde são apresentados ideias, né, de programas para serem implementados. Bom, qual é a vantagem de você implementar um programa usando o CUDA? É que se a máquina tem uma arquitetura que suporte múltiplos núcleos na placa de vídeo, ou seja, na GPU, esses núcleos vão ser aproveitados para aumentar a sua capacidade de processamento. Bom, a GPU ela tem uma quantidade de núcleos muito grande. Normalmente ela tem, mesmo a GPU mais simples, tem algumas dezenas de núcleos. E é normal se ter algumas centenas de núcleos. O que são os núcleos? Processadores. Processadores mais simples do que os processadores de uma CPU de computador, é verdade. Mas especializadas em cálculos matemáticos, principalmente transformações com vetores. Todas as máquinas atualmente têm alguma GPU, porque nós precisamos da GPU para implementar a parte visual dos nossos programas, que a gente chama de parte gráfica, né? Então, essa tela que vocês estão vendo, onde tem essa apresentação, com esses retângulos, essas fontes, esses textos, essas imagens, como esse símbolo da NVIDIA aqui, essas telas são possíveis de serem renderizadas graças a chips gráficos que estão embutidos na placa de vídeo.
Antigamente se fazia isso com CPU mesmo. A CPU se encarregava de fazer todos os cálculos, mas hoje nós temos placas de vídeo especializadas. Como nós temos uma quantidade de GPUs muito grande, de GPU não, de núcleos muito grandes na GPU, é comum que até que esses núcleos fiquem subutilizados. Então, a placa de vídeo tem, essa por exemplo que eu estou utilizando aqui, ela é uma, cadê o número dela, o modelo? Deixa eu ver aqui, já digo para vocês. Ah, tá do outro lado. NV, poxa, tá me mordendo aqui, eu não tô achando. Ah, achei. Essa é uma MX110 de 2 GB, GeForce MX110. Essa placa ela tem 250 núcleos CUDA, 250 núcleos CUDA. E tem 2 GB de VRAM, né, de RAM de vídeo. Quando eu estou utilizando normalmente aqui no Linux para exibir uma apresentação, esses núcleos ficam subutilizados. Agora, se eu vou utilizar um jogo, se eu vou jogar um jogo, especificamente um jogo que tem uma apresentação gráfica muito boa, é claro que eu vou precisar desses núcleos gráficos para que eu tenha uma performance melhor do jogo. Por quê? Porque para que eu possa ver o jogo com um realismo bastante grande, é necessário que as partes da imagem que eu estou vendo, a animação, que é uma animação, né? É como um desenho animado, na verdade. Que aquela animação que eu esteja vendo, ela seja acelerada, dividindo aquela imagem muitas vezes em partes e renderizando cada parte dela, utilizando um núcleo da placa de vídeo, para que você tenha uma sensação de realismo maior. Tem a questão das sombras também, dos reflexos. Tudo isso requer poder computacional muito alto. Por isso a gente, nesses momentos que está utilizando jogos ou simulações, a gente acaba utilizando todo o poder da placa gráfica. Mas no nosso normal, do dia a dia, não. Ela é subutilizada. Então, quando a gente tem uma quantidade tão grande de núcleos subutilizados, faz sentido a gente querer aproveitar esses núcleos para outras tarefas, principalmente computação paralela. Quando nós temos algum problema que seja difícil de ser executado, de ser solucionado utilizando a computação sequencial normal, porque os passos seriam muitos, se envolve laços de repetição, as interações seriam muitas, que poderia levar até a um poder NP, a um problema NP complexo que tivesse a necessidade de levar milhões de anos para ser realizado. Mas com a placa gráfica a gente consegue realizar às vezes em segundos esse problema, desde que o problema seja paralelizável. E o framework CUDA implementa uma solução para paralelização usando GPU muito simples. Se a gente comparar com o que a gente vai ver na próxima aula, que é o OpenCL, vocês vão ver que é muito mais simples. Como é que funciona, essencialmente? Então, nós temos dados que estão na memória principal, na CPU, e esses dados precisam ser processados de alguma forma. A GPU, por questões de segurança, não tem acesso à memória da CPU, e vice-versa. A CPU também não pode acessar diretamente a memória da GPU. Então, nós precisamos copiar os dados da memória principal para a memória da placa de vídeo. Nós também precisamos alocar, pegar o processo que vai ser executado e colocar esse processo na GPU. Para isso, ele precisa ser compilado especificamente para a GPU. Cada GPU tem a sua linguagem de máquina específica. Em seguida, é disparada a execução simultânea das tarefas, utilizando os núcleos que foram alocados. E uma vez que o processo tenha sido concluído, ou seja, todos os núcleos tenham concluído o seu processamento, nós pegamos os dados que estão na memória da GPU e copiamos de volta para a memória da CPU, para que possamos usar no nosso programa. Bom, então todo o processamento passa a ser feito dentro da GPU, no que são chamados núcleos CUDA, ou CUDA Core, se a gente procurar na especificação lá
da, da NVIDIA. Nós vamos ter um poder de processamento maior, neste caso, se nós tivermos mais núcleos CUDA. Acontece que núcleos CUDA custam caro. Então, comprar uma placa de vídeo com muitos núcleos CUDA fica muito caro. Então, se a gente vai implementar um computador só para realizar determinado tipo de tarefa, é importante que a gente faça isso de uma maneira otimizada do ponto de vista do custo. Ou seja, adquirir uma máquina, principalmente uma placa de vídeo, que tenha a quantidade de núcleos que a gente necessita, claro, com uma folga, mas não tanto mais a ponto de ficar caro. Eu vou dar um exemplo. Para fazer mineração de criptomoedas, é importante ter uma quantidade grande de núcleos. E muitos dos mineradores são implementados usando CUDA. Então, né, essa é uma situação específica e que quanto mais núcleo, melhor. Mas se você vai, por exemplo, fazer uma simulação com redes neurais, não vale a pena ter uma quantidade de núcleos muito maior do que a que você vai precisar, porque vai ficar caro e vai ficar subutilizado. Então depende do tipo de aplicação que você vai fazer. Bom, existem alguns problemas. A tecnologia CUDA ela é ideal para processamento paralelo. Então, ela não é a solução melhor quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com renderização gráfica. Aí é melhor a gente trabalhar utilizando o OpenGL, que é a tecnologia específica para isso, e que é suportada sim pelas placas NVIDIA, mas aí é outra tecnologia. A gente deve pensar em utilizar a CUDA somente quando a gente vai trabalhar com a solução de problemas paralelos, mas que não sejam específicos da parte gráfica, da computação gráfica. O CUDA ele foi feito para usar o poder gráfico para resolver problemas paralelos. Não o contrário, resolver problemas gráficos utilizando a computação paralela. Então, a gente precisa ter em vista isso. O OpenCL e o OpenGL e o OpenCL e o CUDA eles são parecidos. Contudo, o CUDA é bem mais simples. Mas a maneira de implementar é mais simples. Agora, o OpenCL ele é genérico. Ele foi implementado, é um dialeto da linguagem C também, mas ele é genérico. Ou seja, eu vou ter a mesma implementação em todas as máquinas, em todas as arquiteturas. Já o CUDA não. O CUDA é específico da NVIDIA. Existem algumas questões, alguns benchmarks que mostram o CUDA rodando com um desempenho um pouco melhor. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Hoje em dia, o OpenCL é muito usado em placas AMD, enquanto o CUDA é muito usado em placas da NVIDIA. Se você for comparar a performance de máquina NVIDIA com máquina NVIDIA, tem que observar que o OpenCL é implementado na tecnologia NVIDIA usando o próprio CUDA por trás. Então a gente não pode ter certeza de que nessa implementação você não tem uma perda de performance, simplesmente por ter sido implementado em cima do próprio CUDA. Da mesma forma, comparar a AMD com a NVIDIA não é muito justo, porque até a forma de distribuir os núcleos nas unidades é diferente em uma e em outra. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mas vamos ver aqui algumas observações. Bom, para que a gente possa utilizar o CUDA, é criada uma máquina virtual. Essa máquina virtual ela utiliza a tecnologia PTX, e é dentro dessa máquina virtual onde são executados os chamados kernels. O que é o kernel? É um microcódigo, um microprograma compilado especificamente para aquela placa de vídeo. Então é dentro dessa máquina virtual que são executados esses microcódigos. Aqui eu tenho uma comparação de dois códigos que foram compilados. Isso aqui é assembly, tá? Que foram compilados
utilizando a tecnologia PTX, um compilado com OpenCL e o outro compilado com PTX. Novamente, a gente precisa tomar cuidado com a comparação, porque o OpenCL em máquina NVIDIA é implementado em cima do CUDA, e certamente essa ponte causa uma perda de performance, e se eu comparar duas máquinas diferentes, uma é AMD e outra é NVIDIA, para eu conseguir comparar as duas com exatidão, é complexo, porque até a arquitetura das placas é diferente, a maneira de distribuir os núcleos. Contudo, nesse benchmark que foi feito aqui, que J fez, ele obteve 15 vezes mais rápido o desempenho. Isso aqui é o mesmo código implementado em uma e em outra arquitetura. Aqui já está em assembly, tá? No assembly para essas duas arquiteturas. Bom, então nesse benchmark que foi feito por Jotley, o CUDA executou 15 vezes mais rápido que o OpenCL. Bom, o PTX, como foi utilizado o PTX pode ter sido responsável por isso, né? Porque a GPU NVIDIA ela foi otimizada para utilizar o PTX com as placas da NVIDIA. Enquanto que o OpenCL, por ele ter sido focado em sistemas híbridos, né, ele precisa de um nível adicional, uma camada adicional de software entre o hardware, de software, né, que fica acima do hardware. Isso faz com que haja perda de desempenho. Como eu falei, como o OpenCL, na própria tecnologia NVIDIA, ele usa o CUDA por trás, ele tem que passar os códigos, tem que criar uma ponte entre OpenCL e NVIDIA, e isso acaba criando uma perda de performance. Então, eu não acho uma comparação justa, mas se você optar de fazer na mesma máquina, usando o mesmo kit da NVIDIA, você vai ter sempre uma performance melhor programando diretamente em CUDA. É o que a gente dá para tirar daqui. Bom, vamos comparar os dois kernels. A gente vai ter a oportunidade de, na sexta-feira, ver melhor isso, né? Como é que implementa o código OpenCL, porque hoje a gente vai focar só no CUDA. Mas aqui a gente tem o mesmo código. Esse código que a gente está vendo aqui, ele faz uma multiplicação de duas matrizes. E a gente tem aqui, como parâmetro de entrada nos dois códigos, veja aqui, no caso do OpenCL, você declara um código que vai ser executado na GPU com a palavra-chave kernel. Já na tecnologia CUDA, você declara com a palavra-chave global. Mas as duas tecnologias implementam esses kernels, esses microcódigos, como funções, simples funções. A única diferença é que você, antes de declarar a função, coloca a palavra kernel no OpenCL. No CUDA, você coloca a palavra global. As funções recebem parâmetros. Esses parâmetros vão ser as variáveis, no caso os vetores que estão na memória, que contêm os dados que você vai processar, e, claro, um vetor que vai conter o resultado do processamento. Mas lembrando que essas variáveis não estão na memória da CPU, estarão na memória da GPU. Então, no caso das duas, eu recebo duas matrizes, A e B, que contêm os valores que eu quero multiplicar, e uma matriz C, que vai conter o resultado da multiplicação. Aqui dentro são criadas algumas variáveis auxiliares que vão permitir o acesso às posições dessas matrizes. No caso do OpenCL, aqui é definido uma variável n e uma variável m para a dimensão da matriz 3x3. No caso do CUDA, eu não preciso, porque eu posso pegar utilizar a variável especial, né, o objeto especial block ID. E o block ID ele tem a dimensão, ele contém o block ID e o block DIN, né? O block ID contém o bloco que está sendo utilizado naquele momento para processamento, e o block DIN contém o tamanho, né, do bloco que está sendo utilizado naquele momento. O thread ID tem o número do núcleo que está sendo usado para processamento. Então, o thread ID tem essa informação. Para eu pegar a mesma informação no OpenCL, eu utilizo uma função especial chamada Gap Global ID. Aí eu pego. Imagine que os processadores e a memória, que os processadores estão em uma grade, onde cada célula da grade contém um processador.
Então, com get global, eu pego as coordenadas x e y desse processador, esse núcleo. Aqui é só uma verificação para ver se está dentro dos limites da memória, do tamanho da matriz. Não desnecessário até, mas, enfim, ninguém vai chamar o kernel sem passar os parâmetros corretos, né? Aqui é criada uma variável para conter o valor acumulado porque como é que a gente multiplica duas matrizes? Eu multiplico linha vezes linha da matriz A vezes coluna da matriz B e somo os valores da multiplicação das células, para que eu obtenha a célula correspondente à matriz C. Então, essa variável result vai conter essa soma, que vai ser a multiplicação da célula da matriz A vezes a célula da matriz B. Linha A vezes coluna B. E eu tenho a informação da posição nessa matriz utilizando essa fórmula aqui. Essa fórmula é chamada lexicográfica, que eu já tratei disso quando eu estava falando da multiplicação utilizando threads. O que é a fórmula lexicográfica? Toda função em C recebe uma matriz bidimensional, tridimensional, como for, como sendo um vetor linear. E para eu encontrar as posições utilizando coordenadas x, y ou ij, o que você preferir, você precisa fazer uma conta. E a conta é o quê? Posição, número da linha, vezes número de colunas, mais o número da coluna. É como funciona a fórmula. É isso que está sendo definido aqui. Ó. Tá? A matriz A recebe o parâmetro número da linha no ID Y e a matriz B no ID X. A fórmula é a mesma aqui no caso. Vou fazer essa multiplicação. E contém o número da coluna de B. Opa, passei. Da coluna de B. O número de colunas de B. E aí eu faço a multiplicação dos dois e coloco o resultado correspondente na mesma posição da matriz C. A gente vai ter a oportunidade de ver esse código de uma forma até mais simples na aula que vem. Aqui está um pouco mais complexo do que seria necessário. O código CUDA está mais fácil de entender. Aqui eu pego o número da linha, multiplicando. A mesma fórmula lexicográfica. Eu tenho uma grade de núcleos e de memória, e eu pego a linha do núcleo, multiplico pelo número de colunas que tem nessa grade de núcleos, e eu vou somar com a coluna em que está o núcleo, naquela grade de núcleos. E aí, com isso, eu pego o número da linha e aí, a mesma fórmula, utilizando os parâmetros adequados, eu pego o número da coluna do núcleo. Aqui eu tenho linha e coluna do núcleo, que também corresponde à linha e coluna da matriz. E aqui, da mesma forma, tem a variável que vai ter o resultado da multiplicação e percorro, então, todas as células da linha vezes todas as células da coluna. Utilizando, como eu falei na estante, o número da linha vezes a quantidade de colunas vezes o número da coluna. Número da... Aqui é o contrário, né? Você tem que inverter a situação lá para pegar. Porque aqui eu estou percorrendo horizontalmente, eu tenho que percorrer verticalmente. Aí eu faço o contrário aqui. Pego o número da coluna vezes número de linhas mais o número da coluna vertical que eu estou pegando. Aí eu consigo pegar uma e outra. E coloco na posição correspondente a soma. Bom, aqui tem algumas informações sobre as diferentes versões do CUDA para as plataformas diferentes. Hoje em dia você praticamente só consegue pegar para 64 bits, né? Acho que ninguém tem o Windows instalado para 64 bits. Se for usar no Windows, você precisa do Visual Studio para compilação. A gente está usando o Linux aqui, não vamos precisar. Bom, aqui tem um exemplo de produto de matrizes, a gente vai ver daqui a pouco ele rodando, de uma forma mais simplificada, tá? Do que está aqui. Então, como é que funciona o produto da matriz? Eu pego o número da linha, multiplico pelo número da coluna. Então, se eu quero multiplicar A vezes B, eu pego 1 vezes 3 mais
2 vezes 3, mais 4 vezes 4. A soma disso aqui tudo vai dar 19. Para fazer a posição do 36 eu faço menos, né? Menos 1 vezes 0, mais 2 vezes 4, mais 4 vezes 7, somo tudo e vai dar essa posição aqui. E faço isso para cada um deles. E aí eu vou ter os resultados aqui, que são os correspondentes a essa linha e essa linha. Bom, então quais são as etapas que a gente vai seguir para implementar? Declarar o kernel, ou seja, a função que faz a multiplicação nesse caso. Tem que indicar que a função é global, como a gente viu. Alocar espaço na CPU para guardar os valores que a gente quer fazer a multiplicação, no caso da multiplicação de matriz. Alocar espaço na GPU e copiar aqui a GPU, tá? E criar variáveis na GPU e copiar esses dados para a GPU. Depois determina o tamanho da grid, ou seja, a quantidade de processadores e blocos que a gente vai estar trabalhando, número de threads. Invoca o kernel, chama a função que a gente criou, espera a função terminar. Quando a função terminar, a gente faz o processo de volta. Copia os dados da memória da GPU para a CPU e libera essa memória que foi usada. Então aqui a gente tem um fragmento do código de multiplicação. Esse daqui, né? Esse código daqui. Então aqui a gente marca a função como global e pega as posições de linha e coluna. Percorre cada uma das posições fazendo a multiplicação. Cada thread vai receber um ID diferente, né? Vai receber aqui, ó, o thread ID diferente, o bloco ID, o bloco ID diferente, de modo que cada thread vai trabalhar com somente uma célula. Na verdade, cada thread vai trabalhar com uma linha e uma coluna da matriz A e B e uma célula apenas da matriz C. Aqui é o código de criação das matrizes na CPU. Então, estou criando uma matriz A, uma B, com esses valores iniciais, que são esses daqui que a gente viu no exemplo, A e B. E uma matriz C, que vai conter o resultado. Aqui são ponteiros para posições da memória da GPU. Aqui é calculado o tamanho total que a gente vai precisar de memória. E é utilizado o CUDA malloc, passando para ele o ponteiro, esse ponteiro aqui, e o tamanho de bytes que a gente vai precisar. Feito isso, a gente copia o dado da memória da CPU para a GPU correspondente, memória da GPU correspondente, usando o CUDA main copy. O CUDA main copy é usado para copiar nos dois sentidos, da CPU para GPU, da GPU para CPU. O que é que a gente faz? Passa a GPU, o ponteiro para a GPU, depois passa o ponteiro para a CPU, a quantidade de bytes que vai ser copiado e uma constante que diz o que você quer fazer. Nesse caso aqui, eu quero copiar do host, ou seja, da CPU para o dispositivo, para a GPU. Faço a mesma coisa para B, A e B. E aloco a memória, a posição de memória que vai conter os resultados, mas não preciso copiar nada para ela. Determino a quantidade de blocos, né, que eu vou estar utilizando para fazer o processamento. Essa quantidade de blocos vai ser baseado nessa quantidade que é calculada aqui. Ó. Cadê? Size. A quantidade de bytes, de células que a gente vai precisar, que é a quantidade de linhas e colunas da matriz, né? Linhas e colunas. E aqui eu estou dizendo que eu vou ter só uma grade. Eu vou ter uma grade que vai ter essas dimensões aqui. Passo essas informações para a função na hora que eu vou criar. Então, quando eu crio essa função aqui em cima, que eu declaro essa função, ela tem aquele mesmo mecanismo que a gente aprendeu lá em C++ para criar templates. Então, eu passo para essa função como se ela fosse um template lá do C++,
a grid e os blocos que foram definidos aqui em cima. E aí, com isso, ela se prepara para trabalhar com aquelas informações. É dessa informação que você passa aqui que ela consegue preencher esses dados aqui, block ID, block DIN, thread ID, para processamento. E passa o ponteiro da GPU, A, B e C, e o tamanho, a quantidade de bytes que vão ser utilizados. Pronto, feito isso, ele vai processar. Vai ficar parado aqui nessa linha, o programa, até terminar o processamento da GPU, que é blocante o processamento. Quando terminar, então ele passa para a linha seguinte, onde ele vai fazer a cópia reversa. Copiar para a CPU os dados da GPU, a quantidade de bytes, e eu passo a constante dizendo CUDA main copy do device da GPU para o host, a CPU. Aqui é só para mostrar na tela os dados arrumados bonitinho. E tenho que liberar a memória da GPU, usando CUDA free. Porque senão a GPU vai ficar com a memória ocupada e outros programas que vão querer utilizá-la não vão conseguir, vai dizer que está sem memória de vida. Bom, aqui tem um exemplo que é o desse programa, né? Mas ao invés de usar esse exemplo que está mais complexo aqui, eu vou usar um bem mais simples agora para vocês verem. Vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos dar uma olhada num Hello World, que é o básico, o mínimo que um programa CUDA precisa ter. Esse programa, ele implementa uma operação que é típica de computação de métodos numéricos, né? De cálculo numérico, chamado SAXPY. O que é um SAXPY? SAXPY significa soma A vezes X mais Y. Esse aqui é sum A mu X plus Y. Ou seja, some A vezes X. Soma de várias células, onde eu faço A vezes X e somo com Y. Por isso chama SAXPY. A função SAXPY aqui está sendo implementada como global, senão eu não vou poder usar ela como kernel, e ela recebe algumas informações. Aqui eu queria dar um zoom, não consegui. Consegui. Não. Então aqui eu tenho a quantidade de elementos que eu vou estar utilizando. Tá? E esse float A aqui é a matriz A. Lembra que é some A vezes X. A é constante. É um valor constante, na verdade, que eu vou multiplicar. X aqui é a matriz. Então, eu vou multiplicar a constante A. O SAXPY implementa assim, né? Uma constante A vezes o valor de X, vezes o valor de Y, coloque o valor em Y. Funciona dessa forma. Na célula correspondente. Aqui é a posição da célula onde eu vou estar fazendo isso. Então, eu vou colocar aqui A vezes X vezes Y. Da onde é que vem esse I daqui, né? Da onde é que eu pego essa posição da célula onde eu vou salvar? Eu pego o block ID, campo X dele, vezes o block DIN, que é aquela quantidade de a dimensão, né, X do bloco, e o número da thread. Aí eu pego o número da thread, faço essa operação matemática e acho a posição. O que acontece? Aqui era no plano XY e passa a ser linear. Aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Transformo coordenadas no plano em uma posição linear. É isso que eu estou fazendo aqui. Aí pego a posição correspondente e lá na posição eu faço a multiplicação de A vezes X na posição I, mais Y na posição I, e coloco de novo na mesma posição desse vetor aqui. I. Sim, basicamente é isso. Esse N aqui está sendo só utilizado para controle. Para você passando aqui dizendo, são 2.000 células que eu quero fazer a operação, por exemplo. Para garantir que em momento nenhum esse I vai sair fora. Eu acho muito impossível disso acontecer. Mas todo mundo faz isso, tá? Então a gente está fazendo aqui também. Mas eu acho muito difícil disso acontecer. Pela forma como é implementado o framework. Então eu acho muito difícil acontecer. Mas vamos embora. Então aqui eu tenho
os ponteiros para as posições de memória que eu vou estar utilizando, aloco a memória. Aqui é a memória de CPU, tá? X e Y. Aloco a memória X e Y. E aloco a memória do dispositivo correspondente com o CUDA malloc. Então, essas duas aqui são, esses X e Y são a memória da CPU, e o DX e o DY são a memória do device. Então, eu uso CUDA malloc para alocar o espaço de memória. Pronto. Isso aqui é para elevar uma potência de 20, que é só para ser mais rápido a conta, tá? Porque quando você quer fazer uma conta bem rápida, em vez de você fazer uma multiplicação convencional, você faz um deslocamento à esquerda. Aí o que você está fazendo, na verdade, é fazer com que esse número seja vezes 2 elevado a 20. Só para ser mais rápido a multiplicação. Então aqui eu aloco a memória e preencho. O vetor X eu preencho com 1 e o vetor Y eu preencho com 2. A quantidade de bytes. Isso aqui demora um tempo, né, para fazer, porque é sequencial, né? Lembra que quando eu falei sobre paralelização, eu disse que um dos problemas na paralelização e que limita a paralelização é que nem todo problema é totalmente paralelizável. Ele tem uma parte não paralelizável, e essa parte não paralelizável limita a performance, que é o caso aqui do preenchimento. Em seguida, eu copio os dados da memória, dessa memória daqui, XY, copio para o dispositivo. Nesse caso, eu uso a constante maincopy host to device, ou seja, da CPU para o dispositivo, e chamo a função satisfy, que é essa aqui, passando para ele o número n, os parâmetros da função, né? Aqui, veja que aqui eu não usei aquela função para calcular a quantidade da grid, né? Aqui eu fiz o cálculo aqui mesmo. 256 núcleos, que é o que tem nessa máquina, né? Não adianta eu nem botar mais, porque ela só tem 256. 256 núcleos. E aqui eu passo o valor que eu quero doar, que é essa multiplicação, que é o valor que vai ser multiplicado aqui, e os dois vetores, dx e dy. Pronto. Ele vai ficar travado aqui processando. Quando ele terminar, ele vai chamar CUDA maincopy para copiar o resultado que está em dy, de volta para y, e vai mostrar na tela o valor. Como? Primeira coisa, o que é que esse modelo aqui faz? Ele vai calcular o erro. Esse erro aqui, ele vai percorrer todas as células, vai ver qual foi a diferença do erro que deu e vai mostrar o valor do erro na tela. Poderia mostrar a matriz, só que a matriz é gigante, então não vale a pena. Melhor mostrar o erro aqui, que pelo menos dá uma sensação de que foi feito corretamente o cálculo. E libera a memória, tanto da GPU quanto da CPU. Bora compilar e executar. NVCC, NVIDIA Compiler. Aqui é o nome do arquivo de saída e o nome do programa. Pronto. E vamos executar. Se a gente dá uma olhada, ele compilou. Aqui o programa Hello. Pronto. Já fez o processamento e deu 0 de erro. Vamos ver a multiplicação agora. Essa multiplicação eu estou usando os mesmos dados de lá, tá? Só está numa implementação mais simples. Mas são aqueles mesmos dados de lá. Então aqui eu tenho a implementação aqui da matriz, da função do kernel, novamente definida como global. Aqui eu recebo as matrizes A, B e C, C para conter o resultado e o tamanho da matriz. Calculo a coordenada do elemento que eu vou utilizar para processamento, usando as funções, as variáveis roll call,
Do mesmo jeito que a gente fez nessa daqui, a gente usa o block ID, o block DIN e o block e o thread ID para calcular a posição dos elementos. Pego a linha e coluna dele e percorro a matriz linha, coluna. Somente uma linha e uma coluna para cada núcleo. Cada núcleo se encarrega somente de uma linha ou coluna. Ele não mexe nos valores originais. Isso é muito importante, tomar esse cuidado. Nós não podemos fazer nada que cause concorrência. A programação paralela com threads, com núcleos de GPU, espera que não haja concorrência. Ou seja, que não exista a possibilidade de duas threads estarem acessando a mesma posição de memória ao mesmo tempo. E a gente não usa nenhuma forma de controlar isso, exceto fazer um bom código. Fazer um código que não cause isso. É esperado que nunca dois núcleos estejam salvando, por exemplo, no C. E não porque você colocou salvaguardas para isso, mas porque o algoritmo foi implementado dessa forma. Então, neste caso da multiplicação, por exemplo, nunca vai acontecer de duas threads estarem salvando na mesma célula de memória. Porque cada uma só trabalha em cima do seu row e do seu call, da sua linha e da sua coluna. Então, aqui é o código, aqui é o preenchimento dos valores iniciais, como a gente viu no slide, a alocação e a cópia dos dados, definição dos blocos aqui, que não precisa fazer assim, a gente pode colocar aqui diretamente, como foi feito aqui, a quantidade de blocos. Só que teria que fazer essa conta aqui, dessa forma. E utilizando a função aqui é mais fácil, né? Você coloca aqui o tamanho. E é mais fácil de estar implementando. Size foi definido aqui, tá? 3. E aqui a gente passa o bloco, chama a função, ele vai travar aqui. Uma vez que tenha sido processado, ele vai exibir, vai copiar os dados e exibir na tela a matriz arrumadinha na tela. E libera os dados à memória da GPU. Vamos compilar e executar. NVCC, nome do programa de saída, nome do código. E agora executa. E aqui a gente tem o resultado. Entenderam, pessoal, como é que funciona essa tecnologia NVIDIA, da NVIDIA CUDA? Beleza. Então, serve como modelo aqui. Se vocês quiserem usar para qualquer situação, basta pegar esse código aqui e adaptar. Eu vou colocar os dois lá daqui a pouco, lá no site. Vou subir logo eles. Deixa eu colocar logo aqui, que aí a gente não esquece. Cadê? Vou habilitar aqui a edição e vou colocar logo aqui. Não ativou, não? Ativou. Pronto, eu vou colocar os dois aqui. Soma paralela. SockSpy, na verdade, né? Vou colocar aqui os dois. Hello. Vou botar aqui a multiplicação também. Vou mudar aqui para SockSpy. Aí vou botar aqui. Vou botar assim, exemplo. Aí vou botar aqui. Soma com multiplicação de escalar. E aí, o que isso faz, né? A soma com multiplicação de escalar. E multiplicação de vetores. Multiplicação paralela de matriz.
Bom, então a gente tem aqui os dois exemplos para vocês testarem em casa. Quem tiver placa NVIDIA vai ser relativamente tranquilo de instalar. Você tem duas opções. Você pode instalar pelo próprio gerenciador de pacotes. Vem aqui. Eu mostrei isso nas primeiras aulas, né? Não foi possível bloquear, definitivo. Tem alguma coisa rodando aqui. Provavelmente o programa de atualização. Esse aqui ó, deve estar rodando aqui em background. Agora, como é que eu saio dele aqui para ele não fazer isso? Dá um parar aqui para ver. Vamos ver se agora ele vai. É, tem algum aplicativo rodando aqui de fundo que está impedindo de acessar. Mas você tanto pode instalar pelo gerenciador de pacotes. Eu acho que esse aqui consegue fazer sem bloquear. Aí você vem aqui, cuida. Esse aqui nem sempre mostra as opções. Eu não gosto muito de usar porque ele nem sempre mostra. Nem sempre ele mostra. Tá? Naquele lá ele mostra todos os pacotes. Esse daqui é o Synaptic. Synaptic. Ele sempre mostra todos os pacotes. Eu instalei por aqui. Mas você também pode instalar pelo site da NVIDIA. Você pode ver aqui. Quem não já instalou lá nas primeiras aulas. NVIDIA, CUDA, Toolkit, Ubuntu 20.04. É o que eu uso, o 20.04. Se você usa outro, você tem que pegar naturalmente outro. Você vem aqui tem as informações, e aí ele tem explicando como fazer o download. Então você vem aqui e faz o download. Operating System, Linux, arquitetura x86-64, você escolhe aqui a plataforma, Ubuntu, a que eu estou usando, você diz qual que você quer, né? Você quer Debian local. Por que Debian local network? O Debian local é grande, o arquivo. O network ele baixa, faz o download. E o runtime não é um script que você executa. Aí você tem que executar esse código aqui. Antes você executa esse código linha por linha, né? Você tem que executar linha por linha. E aí ele vai fazer a instalação de todos os pacotes que você precisar. Quando terminar de instalar, aí você vai, a partir daí você vai ter esse comando. Esse aqui, NVCC. NVCC. Se você só botar NV2 Tab, né, ele vai lhe mostrar todos os programas que tem essa. Eu apertei NV e apertei Tab. Aí ele vai mostrar todos os programas que tem esse nome, né? NVIDIA, GU, e aí vai. Tem um monte de programas aqui, né? São vários. São instalados, né? Para você testar a sua placa gráfica, tá beleza? Você vai digitar GLX Gear. GLX. E GLX não tem. Então, vou botar aqui. GLX Gear. Não está instalado. Gears não está instalado. Ele está dizendo que para instalar, ele precisa instalar esse pacote aqui. Ó. E tem o GLX Info. GLX Info. Que também não deve estar instalado, porque ele deve estar no útil também. Mesa útil. Eu não vou instalar ele agora porque é o seguinte. Às vezes ele dá conflito com o pacote da NVIDIA. Aí ao instalar ele, pode ser que ele desinstale o pacote da NVIDIA e eu perca os drivers que já estão funcionando aqui. Melhor não fazer isso. A NVIDIA tem uma outra ferramenta que ela instala. Essa aqui, ó. Onde você tem as informações. Do mesmo jeito que aquela ferramenta ia me dar. Onde eu tenho aqui a informação sobre configuração da placa de vídeo, GPU. Aí eu tenho aqui a configuração da GPU, número de núcleos, memória, a arquitetura, número de núcleos que estão sendo usados no momento, 13%. Todas as informações que você teria
informações de temperatura da placa, informações de consumo, né? De energia, utilização de energia. E aí tem outras informações aqui que você pode configurar, inclusive você pode configurar o display e tal, você pode configurar várias coisas. Então, o NVIDIA X-Server Settings serve. Ou você instala isso aqui. Eu não vou instalar porque em outros momentos que eu fiz isso eu tive problemas. Então eu não vou instalar o Mesa Útil. Que o programa tradicional do Linux para dar informações é o GLX Info e o GLX Guia para fazer teste. Mas não vou instalar não. Na prática, quando você instala aquelas ferramentas da NVIDIA, você passa a ter essa ferramenta aqui, NVIDIA X-Server. Funciona beleza, você tem todas as informações que você precisa sobre o servidor e tal. É isso, pessoal. Era isso para a aula de hoje. Na próxima aula eu vou apresentar para vocês o framework OpenCL, que é parecido, mas não é igual. É parecido. Beleza? Então, um abraço e nos vemos na sexta-feira. Conversamos na sexta-feira novamente. Tchau, tchau. Tchau.